Você tem algum pet? Provavelmente a resposta para essa pergunta é sim. Isso porque quase metade dos municípios brasileiros tem pelo menos um doguinho. E ter um companheiro animal é bom demais, né? Mas por que que a gente gosta tanto assim dos pets? E além disso, quando e como a gente se apegou tanto assim aos bichinhos? E todo esse amor envolvendo humanos e animais é constantemente representado na arte. Quem nunca se emocionou com filmes como Marley e Eu ou se divertiu com o Garfield? A verdade é que a gente sempre tem esses bichinhos, né, que fazem companhia pra gente e acabam também envolvendo a gente. Eu sou o Samu Strazer Eu sou a Miviki. e no programa de hoje a gente vai falar sobre os animais de estimação. É só amor, Vic, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. Finalmente vamos falar desse tema que é tão gostoso de falar, né, Vic? De animais de estimação. Você tem pets, Vic? Eu tenho 3 cachorros. Gosto muito deles e são o nosso apoio emocional. Se eles querem ser nosso apoio emocional, não sei, mas eles acabam sendo. É isso aí. E, Vic, fala mais dos seus pets aí. É o Yuki, quem mais? Tem o Ami, o Yuki e a Aiko. Nossa, são 3 nomes japoneses. É. E o Ami e o Yuki, então, eles são inspirados em é uma homenagem a um filme que eu gosto muito, que se chama Crianças Lobo. É uma animação muito bonita, inclusive eu indico para quem quiser assistir. E é de uma mãe solo, que ela tem 2 filhos, e esses filhos, eles são metade lobo, Samu. Olha só. Então ela tem ali um rolê, assim, com um lobisomem, um lobisomem, assim. E acontece uma tragédia, ela acaba, então, tendo que cuidar dessas crianças, né, dos filhos dela sozinha. E tendo que lidar, então, com esse sobrenatural deles, né, que eles se transformam, então, em lobos. E daí eu tenho os meus 2 lobos, que eles são enormes. E daí tem a Aiko, que é uma salsichinha muito fofa. É, e essa semana a Vic tava contando da salsichinha da Aiko, que ela é um membro da família, fica dentro de casa, né? Olha É, só. a Aiko, ela é muito da minha mãe, assim, o Ami e o Yuki são mais meus, e a Aiko, ela é o cachorrinho de apoio emocional da minha mãe. E, gente, é impressionante, quando alguém tá triste, quando a minha mãe não tá se sentindo muito bem, ela vai lá, fica junto, fica do lado, é realmente um apoio emocional. E eu acho que muitas pessoas, né, têm animais de estimação que são, né, amigos mesmo, são ali uma companhia muito importante. Nossa, pra caramba. Eu tenho uma gatinha, né? Eu moro em apartamento, então acaba que ter cães de grande porte e tal, fica mais difícil. Aí eu tenho uma gatinha. E o legal é que a minha esposa, ela adotou essa gatinha, né? Que é a Kurama, e é outro nome japonês inspirado em Naruto. Quem gosta de Naruto aí pegou a referência. Também tem esse nome em Yu Yu Hakusho, Kurama e tal, né? E no momento da pandemia. Então tava assim, a Gabi tava muito sozinha em casa, falou, putz, vou adotar um gatinho. E aí adotou a Kurama, a gente batizou ela. E ela tem a mesma personalidade da Kurama do Naruto, é impressionante. É meio agressiva. Ela queria destruir o planeta Terra inteiro, só que com o tempo ela foi gostando. E hoje ela fica triste se ela não dorme com a gente. Olha só. Ela é um amorzinho. É aquele amor que ela gosta de bater um pouco para demonstrar Entendi. o carinho. Ela representa do jeito dela. Exatamente. Mas, ó, Samu, eu tenho uns dados aqui que eu acho interessante a gente falar para começar essa conversa. Só pra gente ter uma noção, existem cerca de 214 milhões de brasileiros, né, atualmente, assim, de acordo com o IBGE. E no Brasil existem aproximadamente, Samu, quase 150 milhões de animais de estimação. Então, olha isso, é muita gente, né? E daí, claro, a gente tem entre, né, cães, gatos, a gente vai ter os números. O maior número, né, de animais de estimação que a gente tem no país, então, são de cachorros. Existem aproximadamente 58 milhões, né, de doguinhos no nosso país e 27,1 milhões de gatos. Então, são as 2 espécies, né, que mais nós temos de animais de estimação. E o Brasil, ele tá no ranking, assim, mundial de países com mais animais de estimação. Então, em primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos, em segundo lugar, Brasil, terceiro lugar, Reino Unido. Então, assim, é muito bichinho de estimação. O brasileiro gosta pra caramba. Mas, Vicky, quando começou
quando que começou essa relação dos animais com os seres humanos, né? Pra gente é tão natural, sempre nossos pais, avós, bisavós, todo mundo sempre teve cachorro, né? Cachorro, gato, passarinho, Verdade. furão, sei lá, peixe. Todo mundo tem animal de estimação, é normal. Mas quando começou isso, né? Essa relação vem Entre espécies, né? entre espécies, né? Que se você for ver é muito louco, porque é uma relação afetiva, uma relação social que a gente tem, né? Com os animais, Sim. um crossover de espécies ali, né? E já está muito embrenhado na nossa sociedade. E isso começou há muito tempo, tipo há milênios que essa relação dos animais, dos homens com os animais começou. Contextualiza pra gente, então. A gente tem várias pesquisas envolvendo essa questão, né? Mas os estudos, eles apontam que há mais ou menos 10 mil anos atrás, os homens eles começaram a viver em sociedade e tal, e lá na época da Revolução Neolítica e tal, e eles começaram a viver mais em grupos, né? E depois de um tempo eles pararam de ser nômades, então eles sempre ficavam em tribos no mesmo local. Aí veio o surgimento da agricultura e tudo mais. Com isso, né, os animais em volta, né, aprenderam que os seres humanos estavam naquele território e eles começaram a se relacionar socialmente, né? Eles dividiam espaço ali na selva, né, com Sim. os seres humanos. E aí acabou que eles foram entendendo, tendo essa relação. E os seres humanos começaram a perceber também os benefícios de ter alguns animais por perto, né? Então, a princípio, foi algo meio instintivo, assim, né? Instintivão. De benefício para ambas espécies. Exatamente. E proteção, né? E segurança. Então, assim, tem um estudo do Jim Dennis Vigny, que ele é um arqueozoólogo, ele é um arqueologista zoologista Nossa. francês, que ele estuda sobre isso há décadas, né? Que ele vai apontar que os primeiros animais a serem domesticados foram os cães, cabras, porcos e ovelhas, Certo. né? Então, assim, os seres humanos, eles começaram a ver os cães foram realmente os principais, assim, na relação. E outros animais também eram fáceis de se domesticar, né? Então, assim, as ovelhas, elas não são muito agressivas e Sim. tem várias coisas que dá para tirar da ovelha, né? Sim. E dá para usar o pelo, dá para usar a lã. Então, os seres humanos ali dominando ali um local, prendiam ali os animais, começaram a perceber. Mas a relação com os cães é a mais interessante. Porque não foi de subsistência, né? Diferente, por exemplo, da ovelha que você falou. Exatamente. Que tinha o benefício da lã, ou, por exemplo, né, de alimentos vacas, né? Que e seria tal. assim. Então, os cães é muito maneiro e eu já tinha escutado isso e fui pesquisar melhor para esse episódio e descobri que realmente, cara, isso historicamente, né? Os arqueólogos e tal, eles apontam, os historiadores apontam que a origem da relação dos cães domesticados foi essa mesmo, que é o quê? Os lobos que viviam em torno das comunidades humanas, né? Eles começaram a se alimentar dos restos que os seres humanos, restos de comida que os seres humanos descartavam. Então eles chegavam pertinho ali, e aí os seres humanos jogavam a comida fora e eles iam comendo. Nisso eles foram ficando ali por perto. Em contrapartida, os seres humanos começaram a perceber que era bom, apesar do lobo no começo comer os humanos, né, era bom ter os lobos ali por perto, porque eles tinham uma função de proteger aquela área também, né? Então eles ficavam, essa relação, né, entre os cães e os seres humanos começou a ser uma relação de troca, não de domínio, né? Perfeito. Então os seres humanos davam ali a comida para eles, eles ficavam ali por perto, aos poucos eles foram se inserindo, começaram a respeitar os seres humanos, e os seres humanos com o tempo começaram a usar os lobos para caçar, e aí teve a evolução, né, que os lobos viraram uma nova espécie, que são os cães. Perfeito, então é uma amizade, uma parceria aí de séculos, né? Milênios. Milênios, é muita coisa. Milênios, tipo,
os estudos sobre os cães, eles são mais antigos até do que outros tipos de animais. Então, alguns estudos apontam que os cães começaram a interagir com os seres humanos há 15 mil anos atrás. É muita coisa, gente. Coisa pra caramba. E aí a gente tem a relação com os gatos também, Perfeito. que também vem nessa questão aí de o ser humano começar a, a povoar uma região, né, e a ter a agricultura como principal fonte de alimentação e até de troca, né, de renda, vamos dizer assim, com um escambo ali e a troca, mas eles plantavam, colhiam e guardavam em algum lugar. E aí, com esse acúmulo de comida, começaram a aparecer muitos roedores. E roedores trazem doenças, pragas. E aí, vieram os gatos para controlar esses roedores, né? E aí ficou natural. E dizem ainda que os seres humanos começaram a gostar não só do controle de pragas, mas gostaram da aparência dos bichinhos, né? E deixaram Gatos são eles muito por aí. fofos. É isso aí. E pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e volta para continuar esse papo. De volta com o Pode Ser. E, gente, no programa de hoje, então, a gente tá falando sobre animais de estimação, né, Samu? A gente falou um pouquinho da origem, falou como, né, cães, gatos se tornaram alguns dos nossos melhores amigos. E isso evoluiu tanto, né, Samu, que hoje, então, o Brasil tem a segunda maior população de animais domésticos, né, incluindo cães e gatos, né, que são os maiores números. E daí a gente tem, né, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, né, a ABIMPET, a gente tem essas informações, né, que a gente tem aproximadamente 150 milhões de animais de estimação no Brasil. É muita coisa. E com tudo isso, né, tendo tanto bichinho, o que também aumentou muito, né, Samu? O mercado. O comércio pet, o mercado Exatamente. pet. O mercado pet, ele tá em grande expansão. E você citou, né, Samu, a pandemia, né, que vocês pegaram a Kurama, né, durante a pandemia. E vocês não foram os únicos, né? Muita gente, né, que tava mais em casa, tava fazendo mais home office, né, decidiu, então, adotar um bichinho. E em contrapartida, né, enquanto muitos setores da economia tiveram dificuldades durante a pandemia, né, para se manter e para, né, continuar evoluindo, o mercado pet, ele expandiu, então ele continuou se desenvolvendo mesmo durante a pandemia. Inclusive, eu tenho um dado aqui, vou pegar para vocês. Essa informação, né, do quanto cresceu durante a pandemia, porque muitas pessoas, de fato, pegaram, né, mais bichinhos. E eu tenho aqui a informação, então, de que o mercado pet cresceu 13,5%, gerando cerca de 40 bilhões, né, no ano de 2020. Caramba. Só no começo do ano de 2020, e esse número continua crescendo, tanto que agora o mercado pet sozinho representa 0,36% do PIB brasileiro. Então, assim, parece pouco, 0,36%, mas se a gente for pensar no PIB, exatamente, tipo, é o produto interno bruto, é toda a renda, né, o capital que o Brasil produz. Então, assim, é muita coisa. Exatamente, tipo, no meio desse bolo aí do PIB a gente tem o petróleo e a produção agrícola e tal, e só o mercado pet representar aí essa porcentagem que parece pouco, mas é muito dinheiro, muito. cara, muita coisa. Ultrapassa, inclusive, o setor de automação industrial, então é muita coisa mesmo. É tipo assim, ter um pet shop tá valendo mais a pena do que ter uma fábrica de robôs. Dependendo da situação, é isso mesmo. E o que, né, também melhora bastante quando a gente tem, né, a expansão de todo um mercado, também é a criação de emprego e renda, né, Samu? Então a gente também tem um dado bem interessante do Instituto Pet Brasil, que as vagas, né, então as oportunidades de emprego relacionadas ao mercado pet também aumentaram, gente. Foram cerca de 2,32 milhões, né, de vagas geradas só em 2021, um aumento de 6,2% sobre o ano anterior, né, sobre 2020. Então também é muita coisa, muita gente trabalhando com
bichinho de estimação. Inclusive, aqui em São José, a gente teve a oportunidade de conversar, então, com uma escola, né, que forma pessoas para trabalhar nesse mercado, né, para ensinar banho e tosa. E essa escola realmente afirmou pra gente que existe muita demanda nesse mercado. Então, se você gosta de animais, se você está procurando emprego, talvez, né, o mercado pet seja uma boa área para você. Né? E é muito maneiro, cara. Ah, mas fala sério. É tão da hora você levar o bichinho, aí ele vem até com uma gravatinha assim, cara, volta do banho, Não, cheirosinho. tranças, às vezes mais bonitas do que a que eu consigo fazer em mim mesma. É impressionante. Cara, é muito da hora. Eu levo a Kurama no pet shop, porque ela é bastante peluda. Aí tem que dar uma paradinha, porque senão a coitadinha fica sofrendo, né? Entendi. No calo. E as mãozinhas dela assim, ó, fica cheia de pelo, aí ela desliza Escorrega no chão, cara. Aí tem que levar ela pra ela tomar um banho seco, né? Porque não vai enfiar o gato debaixo da água, né? Ela vai ali, tem um tratamento, corta as unhas ali, cara, ela volta só na paz. E, Samuel, é exatamente isso. É impressionante como hoje, né, com esse mercado tão amplo, o quanto de produtos também existem. Então, assim, existem produtos que são próprios, às vezes, para o pelo de cada raça, de cada cachorro, de cada gato. Existe toda uma alimentação própria, né? Então, assim, falando de negócios, a gente tem muitas áreas, né? Tem muitos vieses ali. Então, a gente tem refeição natural, a gente tem as creches, a gente também tem lavanderias especializadas, tem spas, gente. Tem festas especiais. Tem né? Hotel, festas cães e gatos, especializadas, né, para pets. Então, assim, você vai ter o bolo ali, toda a comidinha pro seu pet quando ele for fazer aniversário. Se você quiser chamar os amigos pets, você chama. Um café voltado pro pet aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. Exato. Que, tipo, tem sorvete pro doguinho e tal. Muitos, né, locais que são pet friendly. Então, assim, que você pode levar o seu bichinho. O tutor, né, ele tem ali o seu espaço, ele tem ali a comida, né, as refeições que vão ser oferecidas para ele, mas também vai ter o espaço, então, para o bichinho. E, gente, muito mais coisa. Vai ter, então, serviço dog walker, então, que é aquela galera que passeia com o seu bichinho, se você não tem tempo. Também vai ter o pet sitter, né, que é o mesmo que uma babá ali pros seus bichinhos. Babá de pet. Babá de pet. Tem serviço também de funerária, Samu. E plano de saúde. Tem até plano de saúde atualmente. Saúde pra pets, cara. Porque realmente não vai deixar o bichinho sofrendo, né? Tem que cuidar. E também tem uma outra questão que é até higiênica, né? Porque atualmente os animais, eles realmente dividem o espaço com a gente, né? Então muitas pessoas deixam subir no sofá, às vezes o bichinho dorme junto ali na cama. Então essa higienização, esse cuidado, levar no veterinário, também faz parte, né, de todo um cuidado que você tem com a sua casa, né, e com a sua própria saúde. Exatamente, cara. Tem que cuidar dos bichinhos, né? Não adianta ter um bichinho pra sofrer, né? Tem que ter pra cuidar direitinho, tem que mimar. Você quer ter um bicho, tem que mimar o bicho, né, Vicky? Exato. Vai deixar o bichinho largado? Não, tem que cuidar direitinho. E ainda dentro desse cenário, então, do mercado pet, a gente tem algumas áreas que são as que mais se desenvolveram, né, durante a pandemia e que continuam em expansão. Então, em primeiro lugar, a gente tem o banho e tosa, né, que estima-se, né, que foram abertas mais de 18 mil empresas voltadas aos animais na primeira metade de 2022. A expectativa é que o setor cresça aproximadamente 87% até o ano de 2026, Samu. Caramba. Bastante vai quase coisa. Dobrar, cara. É muita coisa. E isso é muito interessante, Vicky, porque assim, é difícil cuidar dos bichos, assim, tem que ter uma técnica para dar banho. Tem. Não sei se vocês devem lembrar aí daquele filme do Beethoven, que o pessoal tava dando banho nele, e ele é um bicho, um São Bernardo enorme, e aí ele sai, e aí começa a se balançar todo, e aí molha todo mundo. Suja tudo. Tem que levar, né, alguém que já tá ali no espaço específico. Cada raça tem um tratamento diferente na hora de dar banho e tal, na hora de cuidar. O Ami e o Yuki, eles não gostam de tomar banho. Ixi. Então, toda vez que a gente precisa dar banho neles, é uma sessão de tortura pra eles e pra gente. Porque eles são muito grandes. Então, assim, eles não gostam. Então, eles ficam ali chorando, eles ficam com medo.
E eles arranham, assim, a gente inteira. Então, assim, parece que a gente voltou da guerra Cara, depois de dar Eu banho nele. tinha uma cachorrinha que já tá no céu, já, a branca. A gente teve ela por 15 anos lá em casa. E, né, quando eu morava em casa. E eu dava banho nela no chuveiro, né? Uma água morninha ali e tal. Ela não era tão grande assim. Mas ela fazia uma carinha de dó, cara. Ela ficava assim, com carinha E triste. dá dó, né? Dá dó, meu. Dá vontade de falar, ai, fica sujo, vai. Deixa pra lá. Ó, tem mais uma área, então, aqui, Samu, que eu quero citar, que é a de pet food. Então, assim, é até interessante isso que você falou no primeiro bloco, que é a questão de que os lobos, então, foram se aproximando dos seres humanos, porque iam pegando ali os restos de comida, né? E quantos, né, dos nossos avós não davam, né, os restos de comida pros cachorros? E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas de onde é que vem esse hábito, né, de dar resto de comida pro cachorro, ao invés de dar... Mas, na verdade, é a o origem, natural. é o natural. Acabamos de descobrir que é o natural. Mas atualmente, então, a gente tem todo esse mercado, além da ração, de uma comida, né, mais preparada, né, e especializada, feito com um nutricionista. A Kurama é uma gata maromba, Vicky. Olha só. Porque a ração dela é de frango com batata doce. Gente, É a gata maromba. tá vendo, Samuel? Ela tá indo pro mesmo caminho que você. E aqui passando os dados para vocês, então, o pet food, né, é um dos mais lucrativos, né, dentro então desse mercado pet, e a gente tem a previsão então de terminar um ano com um faturamento de cerca de 33,4 bilhões de reais nesse setor, só nesse setor. E a expectativa de crescimento é de 127% nesse ano. Nossa. É muita coisa. E o legal é que esse crescimento, né, ele representa muitas coisas boas. Por quê? Significa que os bichinhos estão sendo tratados de maneira melhor, né? Estão sendo melhor tratados. Tem gente conseguindo mais emprego, tem as lojas crescendo e tal. Então, bom para todo mundo, cara. Exato, e essa questão da alimentação, ela surge muito também de problemas, né, que animais começam a ter por conta de uma refeição que eles recebem que não é adequada. Então, assim, muitas vezes, né, a gente acaba tendo que levar os bichinhos porque eles comeram alguma coisa que não fez mal. Então, essa alimentação surge mesmo para ele não ficar doente. Então, assim, é algo que é preparado para ele e é um cuidado que você tem, né? Não é um luxo, né? Acaba sendo um cuidado mesmo. E a partir da refeição, você consegue controlar várias coisas, né? Tem refeição, né, rações específicas para, tipo, cuidado com os pelos, né? Exato. Nossa, é muito da hora. E a minha última informação, então, antes da gente encerrar esse bloco, é em relação às creches. Gente, né, você já pensou nisso, Samu? Cuidar de cachorrinho? Nossa, eu nunca tinha pensado gatinho, nisso, né? mas a minha prima, ela é pet sitter, cara. Olha só, ela deve gostar bastante de animais. E é legal, quando ela tá cuidando do bichinho, a gente vai lá visitar, entendeu? Porque ele já tá ali, é tipo uma visita, entendeu? Daí é legal, ele tá lá. Tá lá, né, já faz a companhia também. E só para falar, então, um número aqui, a gente teve, né, durante o ano de 2021, uma procura por creches, né, teve um aumento de 200%, só no ano de 2021, e um faturamento de aproximadamente 50 bilhões por ano. Nossa. Gente, é muito dinheiro. A gente vai encerrar esse bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar mais. De volta com Pode Ser. E Vicky, quais filmes de pet te marcaram bastante? Aí tem vários, né? Igual a gente falou no começo, Marley e Eu. Quem nunca chorou com Marley? Eu acho que foi o filme que mais me fez chorar. Facada, mano. Garfield também tem umas cenas muito divertidas, né? Sempre ao seu lado, outro filme triste. Filmes tristes marcam bastante, né? Nossa, mas eu quero lembrar aqui da Menina e o Porquinho. Ali no caso o pet, né, é um porquinho, como o próprio nome já diz, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas a Menina e o Porquinho é uma obra, então, que, né, era um livro, né, a gente teve uma versão que foi em animação, tem uma versão também que é live action, né, a gente tem a Dakota Fanning, que faz a protagonista, é a Fair, e a gente tem, então, um porquinho, né, que ele nasce, ele é o mais fraquinho da ninhada, então ele iria ser morto, e a Fair, então, ela fica com dó daquele porquinho, acolhe ele, cuida dele. Então ele consegue, né, ficar bem,
ele fica super saudável, só que daí vem o segundo problema, que é se ele tá super saudável, então ele vai virar comida. E daí tem o segundo dilema, mas aí a Fern também consegue ajudar ali, e na verdade todos os outros animais da fazenda acabam ajudando o Wilbur, então, que é esse porquinho. Tem a Charlotte, a aranha, que também é uma personagem, né, ali, muito forte, e é um filme muito bonito. Geralmente eu não gosto muito de filmes de animais, ou eles são muito tristes, ou eles são meio cômicos demais, né? Quando, tipo, o animal fala e a boquinha dele fica lá mexendo. Às vezes eu acho meio estranho, mas A Menina e o Porquinho foi uma história que me marcou, eu acho. Nossa, eu lembrei agora do Baby, que eu assistia na sessão da tarde, Verdade, do porquinho, também é outro cara. porquinho. Nossa, era mó legal. Tem um dos filmes do Baby que é ambientado em Veneza, tipo, é muito maneiro. Chique, né? Muito chique. Porquinho em Veneza. Mas eu gostei muito de filmes de cachorro, assim, de animação que me marcaram. Tipo, Todos os Cães Merecem o Céu. Nossa, meu, esse filme é muito maneiro. E eu concordo com essa afirmação. Todos os cães merecem o céu. Mas eu vou relembrar aqui de um filme que é o filme do Balto. Certo. Né, que é um filme baseado numa história real de um cachorro que precisava levar um remédio para uma comunidade, né, uma cidade no meio do Alasca durante uma nevasca. Isso em 1925. O que muita gente não sabe é que o Balto, ele percorreu o caminho final na história real. Né? Isso aconteceu de verdade. Teve uma nevasca e um surto de difteria em uma cidade do Alasca. E aí os cachorros que puxam os trenós lá precisaram ir buscar esse remédio, porque o pessoal estava morrendo. E aí o cachorro que percorreu a maior parte do caminho foi o Togo. O Togo, ele percorreu 500 quilômetros no meio de uma nevasca, cara. Ele era o cão líder da matilha lá, né? E aí ele foi, pegou o remédio, voltou, e aí, ele começou a ficar cego, ele começou a morrer. E aí o Balto, né, que era o líder de um outro trenó, né, tinha um humano guiando eles, né, mas o cão líder ali que estava guiando o pessoal, era o Balto, né, que ele foi e conseguiu encontrar com o grupo do Togo, pegar esse remédio, terminar de levar o remédio para lá, e aí o pessoal foi salvo. Salvaram as pessoas, e tem um filme do Togo. É muito emocionante, né? É muito forte. E falando em salvar mesmo, né, a gente tem essa história muito legal e muito importante, né? E animais de estimação, eles estão literalmente salvando a vida de muitas pessoas, né, atualmente. Vidas. Exatamente. A gente tem dados, pesquisas científicas que comprovam, né, que animais de estimação, eles de fato reduzem, né, os níveis de estresse, depressão, solidão, então eles realmente salvam vidas. Inclusive existem cães, gente, que são treinados para farejar, né, câncer. Então câncer também tem a questão da hipoglicemia. Então, de verdade, tem cães guias para cegos, exatamente. Cães de companhia, animais de companhia, né? Não só cães, mas cães, gatos, até cavalos que são usados para o tratamento até de pessoas com autismo, né? É muito legal, cara. Animais de estimação são tudo de bom. Pois é, ajudam até em terapia, né? Exatamente. É isso, gente. Esse foi o programa de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E se você tem um animalzinho de estimação, cuide bem dele, né? Não abandone, né? A gente também tem números muito altos de abandono, então cuidem bem dele. E se você não tem, adote um. Isso, vê aí numa feira Só de adoção na sua cidade. Ele pode comer o seu sofá? Pode, mas isso é detalhe. E ensina ele, né? Mas, pessoal, esse é o Pode Ser de hoje. Não esqueça de escutar os outros episódios. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube, tem na Amazon Music, tem em todos os lugares. Escuta aí os outros episódios e a gente se vê na semana que vem, né, Vi? É isso, a gente se vê na semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.